Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre um tema bastante interessante, bastante curioso, que é tomada de decisão baseada no quê? Toda vez que você vai decidir alguma coisa, você tem que basear a sua decisão em algum tipo de informação. Eu sou o professor Evandro Tenca, do SMG, um dos sócios, né, que desenvolve vários projetos ligados à pesquisa, a desenvolvimento de empresas, a treinamento, tá? Treinamento na área comercial, desenvolvimento de pessoas e assim por diante. E hoje, nosso tema é falar um pouco sobre tomada de decisão. E por que isso é importante? Porque o maior inimigo, um dos grandes inimigos aqui do seu negócio é o achismo. Por que isso? Olha só, quase que 70% das decisões no Brasil, né, de empresas, são tomadas aí, sem nenhum dado real do cliente, é porque você imaginou que seria bom. Isso seria o quê? Isso é sua intuição. Intuição é uma coisa ruim? Claro que não, não é ruim, por si só. Muita gente tem muito sucesso, desenvolve negócios brilhantes, negócios legais, negócios que vão para frente pensando na intuição, mas lembra o seguinte, toda intuição é lastreada no quê? Na sua essência? É lastreada no passado. Lembra? Tem a ver com a sua experiência. E a sua experiência só pode ser de coisas do passado, nunca do futuro. Aí que tem um ponto importante. Em momentos econômicos, momentos de negócio, aonde você tem uma mudança muito rápida, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande, quem garante que o futuro imediato é muito próximo do passado? E aí que você pode errar. Basear sua decisão somente na intuição, você pode perder o fio da meada de uma nova oportunidade, de um novo começo para o seu negócio, de uma nova tendência que você poderia aproveitar. Então esse é o ponto, tá? Isso são perigos para o seu negócio. A decisão errada pode causar, sim, prejuízo e principalmente aí a perda de competitividade. Você fica obsoleto, né? Quantos negócios já não sumiram, desapareceram da face da terra porque ficaram presos no passado e não olharam para frente, para o futuro, né? Pega um caso clássico, uma empresa gigante, né? Praticamente um monopolista, dominou o seu mercado, que é a Kodak. A Kodak, sabe quem criou a primeira câmera digital do mundo? Foi a Kodak. Só que ela estava tão presa nos negócios tradicionais dela que ela não percebeu a mudança tecnológica e a mudança de comportamento que veio pela frente. E tomou decisões erradas, uma em cima da outra, até o ponto praticamente de que hoje ela quase não existe. Ela existe ainda, mas está desaparecendo, né? Está sumindo aí de mercado. Decisão errada para uma grande empresa, pode ser fatal no tempo. Para uma pequena e média empresa, pode ser fatal agora, tá? Pode ser fatal muito rápido. E isto é o que a maior parte das empresas faz. O que acontece? A maior parte das empresas está apostando aí seu próprio orçamento no futuro e na sorte. Você não pode ficar baseando suas decisões na sorte. Qual que seria a solução disso? Bom, um antídoto para o achismo é algo bastante simples e bastante poderoso, que é a regra básica de qualquer negócio, que é fale com o seu cliente, escuta ele, pergunta para ele. Lembra, a parte mais importante de todo o negócio, quem é o seu cliente, cara, é o cliente, porque é ele que paga as contas, é a necessidade dele que você atende. Então, nada mais correto do que perguntar para ele o que que ele pensa, o que que ele acha, se ele está sendo bem atendido, o que que ele gosta, o que que ele gostaria de ter que não tem, o que que ele gostaria de trocar em relação ao seu atendimento, à sua empresa. Conversa com ele. E quando a gente fala conversa, é estabelecer um processo de comunicação com o seu cliente. Analisar aqui, ó, analisar o mercado, validar o que o seu cliente pensa, o que ele quer, que decisão ele vai tomar, qual é a tendência em relação ao comportamento dele antes de decidir. Aí você pode falar: "Poxa, professor, mas nem sempre o cliente sabe o que ele quer, né, não sabe o que ele quer. Ele não consegue expressar isso". É verdade, muitas vezes ele tem uma percepção, ele tem um comportamento, mas racionalmente ele não consegue expressar isso. Mas para isso, gente, tem técnica. Tem modelo, tem formatações, tem ferramentas que estudam o comportamento do seu cliente, estudam o comportamento do que ele tem perguntas certas de como se faz, já tem técnica para isso. São técnicas de pesquisa de mercado. São técnicas que vão ajudar você a entrar na mente do seu
cliente do seu mercado, para entender o que que ele está se passando por aí. Isto é algo tão importante, tão interessante e tão valioso que nenhuma empresa pode se furtar a fazer isso, mesmo as pequenas, tá? As pequenininhas, tem uma microempresa, tem que fazer pesquisa? Tem que fazer pesquisa, porque senão você perde a conexão com o seu cliente. Eu tenho uma média, uma grande, aí que você tem que fazer mesmo, senão você vai perder a conexão com o seu mercado. E perder a conexão com o seu mercado num ambiente que está mudando rápido, cara, você pode tropeçar, bater com a cara no muro. Por quê? A pesquisa não atrasa decisões, ela torna ela mais consistente, ainda mais quando você tem uma empresa média ou grande. Lembra? Tomar decisão rápido numa empresa pequena é fácil. Por quê? Porque você muda de rumo rapidamente. Reúne lá a galera numa sala. Vamos fazer assim agora? Joia, tá tudo combinado? Tá, e vamos embora. Ótimo. Numa empresa média e grande, cara, você tem processo, você tem hierarquia, você tem os procedimentos que assim, tem que ser trabalhados, tem que alinhar isso com o planejamento da empresa. Então não é fácil. Não é fácil no sentido de que não é simples, mas é possível e é consistente a gente fazer. Ela evita erros caros, que aumentam a chance de acertar de primeira, né, porque todo erro tem um custo. Toda não decisão também tem um custo. Você pode decidir não decidir nada, ficar parado, não fazer nada. Isso também tem um custo, tá. Tudo na vida custa, tudo na vida custa, até não fazer nada custa. Então, às vezes, é mais barato você decidir coisas, decidir o que você vai fazer, que produto você vai mudar, que alteração você vai fazer de atendimento? Que preço você vai alterar? Do que ficar sem fazer nada. Isso também custa ficar sem fazer nada às vezes, tá? O impacto. Olha só, basicamente o impacto na sua relação com o seu mercado tem a ver com marketing, ou seja, erros de preço, o preço ficou errado. Ou, e quando eu falo erros de preço, gente, não é só o númerozinho que você põe, né, no seu site, a famosa etiqueta do mercado, lembra disso? Hoje nem mais existe essa etiquetinha, né, que você coloca. Na verdade, erros de preço é erro de percepção de valor. Preço nada mais é do que valor que o cliente percebe, que você está estabelecendo para o seu mercado. Então, qual o valor que você está entregando, tá? Que produto, serviço você desenvolve adequadamente para ele? O que que ele quer ser atendido? Qual a necessidade? Que atendimento ele precisa? Qual o processo e um modelo de oferta adequado? Tá? E aí, ó, quando a gente fala em oferta, a gente pode abranger um leque muito grande de possibilidades. Tem clientes que se atentam mais e são mais importantes para ele, forma de pagamento. Tem clientes que gostam muito mais de entrega rápida. Tem outros clientes que preferem segurança da marca. Então, cada modelo de cliente vai preferir algo que para ele é importante, tá? Isso é a oferta adequada. E para tudo isso funcionar, você tem que conversar com o cliente. A comunicação que você faz tem que estar sendo feita de maneira consistente, adequada, lógica, com um bom entendimento por parte do cliente, atendendo ele, entendendo ele, a comunicação, tá? E para isso tem uma série de ferramentas. Eu estou dizendo aqui, boas decisões lastreados em dados, que podem ser lastreados em pesquisa, ajudam você a se relacionar com o seu mercado melhor. E qual o efeito disso? Adivinha, você vai ter mais lucratividade no longo prazo, seu cliente vai ficar mais feliz, e por causa dele ter ficado mais feliz, adivinha, é que você vai ganhar mais dinheiro. A sua empresa vai ser melhor. Sempre assim, essa é uma regra do mercado. Quanto mais o seu cliente está feliz com você, mais você tem lucratividade. O lucro é o prêmio pelo seu cliente estar feliz. Na verdade, é isso que acontece, tá? Quais os benefícios de se decidir com dados de pesquisa? Mostra o que muda na empresa quando a clareza chega, tá? O que quer dizer isso? Puxa, muitos processos, muitas decisões destravam na empresa quando você tem clareza do que você tem que decidir. Quando coleta dados reais, padrões, possibilidades, as oportunidades aparecem. Tá? Quando você conversa com o seu mercado, a oportunidade, o que é importante, o que é relevante, acaba aparecendo. Ela surge. E isso é muito importante, porque destrava o processo criativo na empresa, destrava o processo decisório, você usa seus recursos melhores, você aloca melhor o dinheiro para uma área A, B, C, D, e mais ainda, melhora o humor e melhora a motivação da equipe. Porque sabendo o que ela precisa fazer, vamos correr atrás.
Perfeito. Pior coisa que você pode ter é uma empresa preparada, pronta, com recurso, não sabe para onde vai, ou tem dúvida de para onde vai. Então, ela reduz o risco e aumenta a clareza e evita aquela coisa terrível, né, das decisões brilhantes, decisões que viram prejuízo. Tive uma ideia maravilhosa, uma lastreada no quê? No nada, né? Tive porque eu dormi, sonhei com isso e é isso que a gente tem que fazer. Cara, isso é muito arriscado. Para uma empresa média e grande, mais arriscado ainda. Eu sei que hoje elas não fazem isso dessa maneira, mas algumas até fazem, tá? Às vezes tem um processo alucinado de fazer desse processo decisório, tá bom? E como funciona para cada empresa esse processo? Ó, pequena e média empresa é simples, gente. Conversa com o seu cliente, cata ele, né? Conversa com ele pessoalmente, manda um formulário, conversa. Pequena e média empresa é comunicação direta. Importante, obviamente, é você saber o que perguntar, de que jeito perguntar, para extrair informação adequada. Não é uma conversa de bar, não é uma conversa de amigos. Você quer entender a necessidade dele, obviamente, sem incomodá-lo. E para isso, gente, tem técnica, tem formas, tem formatos. O SMG está desenvolvendo, um pouco mais para frente, um curso especializado sobre como você pode arguir, perguntar, se relacionar e extrair dados do seu cliente. Isso faz uma diferença imensa. Tá? Faz uma diferença. Muitos bons empresários espertos usam um pouco da sua intuição em pesquisa, olha só que legal, né? E acabam conversando com o seu cliente, extraindo dados relevantes, e a partir disso tomam decisões. Mas tudo tem técnica, tá, gente? Tem técnica. Então, pequena e média empresa, conversa diretamente com o seu cliente. Visita alguns, fala com eles, pergunta na lata o que que você prefere, mas tem forma e uma técnica, tá bom? Mais para frente a gente dá um pouco mais de informação sobre como um pequeno e médio empresário pode usar ferramentas interessantes para aplicar no seu processo de pesquisa. Eh, Médias e grandes empresas têm uma maior complexidade, porque o seu mercado tende a ser muito maior, aquilo que elas querem saber, às vezes, pode ser um pouco mais subjetivo, processo de desenvolvimento de produto ou serviço mais elaborado. Então, para isso, a gente tem metodologias e formatos adequados de pesquisa, que vão desde pesquisas que a gente chama de campo, são pesquisas de dados primárias, onde você vai coletar numa massa grande de clientes, tá, informações de maneira estruturada para tomar decisão. Tem algumas pesquisas que a gente chama que são mais exploratórias, que eu quero entender o que o cliente está pensando, qual a percepção dele, entender motivações. Então, tem ferramentas para isso que vão desde grupos de discussão, né? Focus Group, clássico, esse é o nome clássico, até outras ferramentas possíveis. Tem ferramentas ligadas à inteligência artificial também. As perguntas podem ser mais estruturadas, menos estruturadas, tudo vai depender do contexto e do que a empresa precisa, tá? Mas eu quero dizer o seguinte: tem ferramenta para tudo, ninguém precisa inventar a roda, mas isso é importante. Para uma grande e média empresa, fazer pesquisa é uma condição, é um passo crucial para que ela use seus orçamentos, que são grandes, de maneira adequada, senão ela pode tropeçar no meio do caminho e ter um problema. Tá bom? Bom, se você gostou deste conteúdo, não esquece de se registrar aqui, tá? Em nossa rede social. Ah, uma coisa importante. Se você tiver qualquer dúvida, quer saber alguma coisa, quer perguntar, pergunta o que quiser, tá? Tem aqui nos comentários, pergunta, que a gente sempre responde. Eu respondo sempre os comentários para vocês. Pergunta, pergunta o que você quiser. Põe sua dúvida, põe seu questionamento. Isso é bastante importante para a gente a partir de agora, tá bom? E não se esqueça, quer saber mais sobre esse processo? Quer fazer uma pesquisa? Quer entender mais o processo de pesquisa? Quer saber o que tem para você e para sua empresa? É só contatar a gente. Os dados vão estar ou aqui embaixo, em algum lugar, em algum botão, no nossa bio. De alguma maneira você encontra a gente aqui neste vídeo ou então nos nossos contatos, tá? A gente vai ter um prazer enorme de falar com você e trocar um pouco essa ideia e saber o que a gente pode desenvolver aí em prol, do seu negócio, do seu mercado. Lembra, o cliente é o mais importante, tá bom? Bom, fico muito feliz, espero que você tenha gostado. Gente, fico por aqui e a gente comenta aí num próximo vídeo mais outros temas interessantes para a gente. Valeu, até mais.